Bom dia, pessoal. Vamos lá porque interessa, vamos logo, porque ninguém aí tá com tempo sobrando para ficar perdendo tempo, né? Na verdade, temos que encontrar tempo para coisas que são importantes. Meu nome é Isis e eu uso falar que eu sou Isis Peixe, né? Embora meu nome completinho aí, né? É Isis Regina Peixe Galo. E é bem curioso porque Isis Regina Peixe é meu nome de solteira. E eu casei com um cidadão que tem um sobrenome Galo. E esse sobrenome veio para mim, obviamente, então ficou Isis Regina Peixe Galo. Mas isso não importa, não é isso que a gente quer falar aqui hoje, é só um comentário mesmo, sejam bem-vindos. Esse é o canal Eu Te Entendo. Esse plano de falar do Eu Te Entendo é algo que vem no meu coração há muito e muito tempo. Porque eu sempre tive necessidade de falar sem ninguém ficar julgando, sabe? Tipo, você poder falar e a pessoa ouvir. É claro que quando uma conversa, né, um diálogo, ele tem alguém que emite uma informação e o outro que coopera, né, que interage com essa informação. Isso é um diálogo, uma conversa. Mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer terapia, né? De ter um profissional que me escuta e não me julga. E apenas ouve, e aí dentro daquilo que eu falo, talvez vai me dando direcionamentos, mas sem julgamento. E no decorrer da minha caminhada, eu me deparei com situações que eu precisava falar alguma coisa e eu não tinha ali com quem falar. Ou tinha com quem falar, mas eu não tinha pessoas que me escutassem, que me ouvissem e não ficasse me falando o que eu tinha que fazer, sabe? Tipo, você chega com uma situação que para você já é um problema, às vezes para o outro não é um problema, mas para você já é um problema e a única coisa que você quer é que o outro ouça. Para você conseguir tirar de você aquilo tudo e conseguir repor os seus pensamentos e dessa maneira conseguir chegar numa solução. Enfim, e eu nunca tive isso, pelo menos eu não me recordo. Eu não me recordo, eu sempre me recordo de situações em que eu vou falar com alguém e não é simplesmente pessoas da casa, em qualquer ambiente, igreja, trabalho, dentro de casa, até numa roda de amigos, que a pessoa ouve você e ela quer te dar a solução para aquilo que você está contando. E a pessoa também às vezes não sabe que você está num desabafo, né? Então, a verdade é essa. É tipo assim, eu sempre acho que quis comentar algumas situações, mas em situações bem dramáticas que para mim era um problema naquele momento e eu precisava me aliviar. Aí eu contava para alguém, alguém vinha, ouvia, mas depois me dava uma lapada, né? Então é dentro desse contexto que eu já tinha no meu coração desde 2012 criar um canal e ter um ambiente de escuta. Escuta assim, a princípio passiva mesmo, só ouvir a pessoa e dessa maneira orar, pedir para Deus direcionar. Claro que muitas vezes no meio da nossa escuta, Deus nos traz direcionamentos para a gente contribuir com a vida daquele sujeito. Mas quando eu olho assim e penso em mim, eu penso que às vezes a gente precisa aprender a ouvir. Eu queria lembrar aqui, se eu conseguir, eu trago para vocês. Aqui esses vídeos meus, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer os vídeos, de editar, não tenho nem tempo, essa é a verdade. Mas, enfim, segue o baile, como diz a minha amiga, né? Eu quero tentar da melhor maneira conversar e ouvir também, né? Inclusive eu vou deixar um e-mail que o nome do canal é Eu Te Entendo. Então eu tenho também um e-mail que chama eutentendo@gmail.com. Não vou deixar ele escrito aqui no vídeo porque esse vídeo eu não vou fazer corte, tá bom? Ele tá direto e eu vou encerrar ele daqui a pouco. Então eu não vou fazer edição nele, porque como eu comentei, eu não tenho nem tempo. Eu mal tenho tempo. Então, se assim eu for investir tempo na edição, aí eu não consigo resolver. Ah, Is, mas então paga alguém, mas eu também não tenho dinheiro para investir em alguém nesse momento. Então, assim, gente, é muito eu te entendo mesmo. É você olhar e falar, né, que essa menina aí, essa mulher tá falando, é tudo para desabafar. Pode ser sim que seja para desabafar, mas eu também gostaria de te escutar, tá bom? Se você tem aí
alguma coisa que você quer comentar. Às vezes você não quer comentar nos comentários porque fica público, mas você quer me mandar um e-mail? Eu te entendo@gmail.com, tá bom? Meu nome é Isis Peixe, não sou psicóloga, eu sou uma pessoa normal igual você, mas que talvez Deus deu um talento de ouvir. Talvez Deus deu um talento de escutar. Talvez Deus deu uma pequenina paciência que é um pouquinho maior do que a dos outros. E, enfim, eu tô aqui, eu quero te ouvir também. E a Bíblia fala que todo homem, ele tem que ser pronto em ouvir, pronto em, tardio em se irar, tardio em falar e pronto a ouvir. Era o que eu ia falar, que eu tô tentando escrever ao mesmo tempo. Todo homem seja pronto para ouvir. Isso, olha lá, eu vou te contar onde é que tá. Tá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. A Bíblia diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E quando eu estava dizendo sobre que Deus falou comigo um tempo atrás, eu venho de um contexto são vários contextos, mas assim, sobre o eu te entendo. Aonde eu fiquei um período, vamos dizer assim, desigrejada, sem ter aonde congregar, mas sabendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que somente por Ele a gente chega ao Pai, mas você sem uma igreja. Porque o que acontece? Quando você está dentro de uma igreja, você tem alguns conceitos que aquela igreja ela oferece. Então, quando você está dentro de uma igreja, seja ela qual for, tá, irmãos? Pessoal aí, quem tá me ouvindo, católica, protestante, evangélico, até mesmo, eu nunca frequentei, assim, o espiritismo em si, sessões, mas eu imagino que dentro desse ambiente tenham regras e tenham, vamos dizer assim, doutrinas e tenham crenças, que se você discordar, você não fala, ou você tem que confrontar se você tá no lugar certo, não é? E eu não tô aqui para tirar ninguém de lugar nenhum, mas eu me deparei com uma situação onde eu estava, precisava de tratar as pessoas, de ouvir as pessoas, de dar-lhes algum tipo de conselho, ou de repente simplesmente dar uma devolutiva de coisas que as pessoas me procuravam. E às vezes eu não conseguia, porque eu me via mediante uma doutrina, ou eu me via mediante uma fé que era estabelecida naquele lugar. E um dia Deus, em 2012, isso que eu comentando agora, o Senhor me deu lá no finalzinho do ano, perto mesmo da virada do ano do Natal, Ele me deu uma palavra em Atos, porque eu questionava o Senhor exatamente sobre isso. Falei, Senhor, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sei que só Ele leva ao Pai, mas eu não posso falar tudo o que eu acredito e penso no ambiente que eu estou, porque você, ou eu vou ter que ter bastante força para aguentar críticas e reclamações, você deposta que eu digo assim, cancelado, né? Vamos dizer assim, você quando você é sozinho, você liga o F lá e não tem problema nenhum. Mas quando você tem família, as coisas não são assim, as coisas são diferentes, você fica pensando no que isso pode impactar nos seus, então é bem complicado. E lá em Atos, capítulo 28, no verso 30 e 31, Atos dos Apóstolos, diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, numa casa, uma casa que ele alugou. E ele recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, ele não ia atrás, porque ele já tinha fama de apóstolo, mas ele ficou ali, aonde ele alugou. E quem vinha procurá-lo, o que ele fazia? Ele pregava o reino de Deus, ele ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, só que com um detalhe, sem nenhum impedimento, sem nenhuma situação que impedisse ele de falar aquilo que o Senhor havia dado para ele. Porque quando a gente vive no meio de pessoas, a gente tem que seguir as regras que tem ali naquele ambiente. E se nós não queremos seguir aquelas regras, é o que eu comentei. Ou a gente se prepara
para retaliações, para cancelamentos, para o que pode vir, ou a gente fala, não estou no lugar e eu vou procurar onde que eu me encaixo. Então, desse comecinho, né, desse contexto, eu trago aqui para vocês o Eu Te Entendo. O Eu Te Entendo nada mais é do que eu posso te ouvir se você quiser, tá? Isis, quanto você cobra? Não cobro, tô dizendo assim, vamos trocar ideia, entendeu? Eu posso te escutar, eu posso, se você quiser, trazer a você alguma reflexão com base na palavra ou com base nas minhas experiências, por que não? Né? A Bíblia também fala que naquilo que nós somos abençoados, salvos, libertos, né? Naquilo que Deus... Estava lendo isso ontem em Hebreus, eu não me recordo certinho, né? Mas naquilo que Deus nos cura, nos liberta, trata conosco, a gente consegue ajudar os outros. Então, eu sou uma mulher aí, né, com os meus 46 anos de idade, tenho 2 filhos, meu marido, minha casa, sou professora, congrego em igreja desde 2000, ano 2000, e antes disso, né, já minha vida enquanto criança, até os 15 anos de idade, eu era bem direcionada dentro da igreja católica. Então, conheci o mundo também, fui para o mundo, usei, né, drogas, me deturpei ali um pouquinho no mundo. Então, eu tenho uma série de pequenas bagagens que eu posso dizer que podem contribuir com a sua situação e a sua necessidade. Talvez, tá bom? Mas eu posso te ouvir. Então, eu posso te garantir que eu posso te ouvir, sem julgamento. Eu te entendo, tá bom? Fica aí o meu vídeo, compartilha com alguém. Esse é o primeiro. Os próximos vídeos que eu fizer, eu vou fazê-los realmente sem edição, sem cortes. Se tiver barulho de fundo, tenho microfone e tudo, vou usar. Mas é o que eu comentei, nesse momento eu não sou youtuber, eu não tenho tempo nem para gravar o vídeo, 10 minutos faz diferença. Mas vamos que vamos caminhando, né? Vamos ver onde é que Deus vai nos levar. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuidem, né? Se cuidem, bebam água. Manda um abraço para sua mãe, para a pessoa que se ama, para o responsável. Liga para eles, né? Fala um oi e bora viver a vida, porque ela vale muito, tá bom? Beijão.